Violência é qualquer ato cometido por um indivíduo que prejudique o outro, causando danos ou uma intimidação moral. Esses atos de covardia vêm se tornando cada vez mais frequentes na realidade brasileira. A população, formada por intensa miscigenação entre portugueses, holandeses, italianos, japoneses, árabes e nativos indígenas, se volta contra si mesma por motivos ínfimos, sejam eles políticos, econômicos ou sociais. Dentre as ações se encontra o deslocamento de povos indígenas, a alteração do patrimônio cultural e a retirada de recursos de sua região. Esse documentário discorrerá sobre esses diversos tipos de violências cometidos no território brasileiro, entre os divergentes grupos étnicos formadores da nação brasileira. Os povos indígenas do Brasil compreendem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam o país desde milênios, antes do início da colonização portuguesa, que principiou no século XVI. O convívio dos povos indígenas com o restante da sociedade brasileira tem sido problemático, e não parece que as tensões vão se resolver tão cedo. A consequência prática deste processo dialético dramático tem sido a expulsão de muitos povos de suas terras, transformando sociedades autônomas em minorias dependentes. A desvirtuação de formas válidas e mais saudáveis de ver o mundo e de relacionar-se com a natureza. A perda de inúmeros saberes e artes tradicionais, a destruição gratuita de inúmeras vidas por doenças, preconceitos, pobreza, alcoolismo, prostituição e violência, entre tantos outros males que surgem do contato. Eu vou contar uma história bem rápida que um colega meu ia fazer uma entrevista parecida com essa aqui mais ou menos, e eu estava observando isso dentro de uma aldeia. E aí na hora que ia começar a gravação, o rapaz que estava gravando não era indígena e era totalmente desavisado sobre as questões indígenas. E aí isso é engraçado porque no momento que ele falou assim, pode começar a falar, aí o telefone do meu parente tocou. E aí ele falou, não, espera aí que eu vou atender. Aí ele atendeu o telefone, na hora que ele terminou de atender, o rapaz que estava entrevistando falou assim, ué, mas você não é índio? Como é que você celular toca e você tem celular e atende celular? Aí esse camarada, colega, parente, olhou pro rapaz e falou assim, meu amigo, se você acha que eu não posso usar celular, nós vamos ter que estabelecer aqui um regimento e você não vai poder comer mamão, nem maracujá, nem farinha, nem açaí, nem peixe assado. Você não vai poder tomar banho todos os dias e, por favor, não use a palavra Brasil, porque essa palavra é nossa, é do nosso povo. Então, se você acha que as relações devem se dar nesse formato, vamos estabelecer aqui os limites de maneira regimental. Aí eu acho que essa fala é interessante, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, é que a sociedade brasileira tem que saber o que é ser indígena, e desmontar essa generalidade, porque índio, na verdade, o meu parente Daniel gosta de brincar e dizer assim, que índio é um metal. Quem tiver dúvida, vá lá na tabela periódica, tem um metal chamado índio, que tem número atômico, massa atômica, e eu não sou isso, Então, assim, o povo brasileiro precisa saber que no Brasil existem mais de 300 povos indígenas, falantes de quase 200 línguas diferentes, além da língua portuguesa, obviamente. Então, é uma diversidade muito grande que o brasileiro pouco conhece, que precisa conhecer, e que a literatura indígena certamente tem e terá essa função, de informar a sociedade brasileira sobre esse jeito de ser, essa diversidade indígena, essa riqueza grande, que para o Brasil tem sido motivo de tristeza, porque dizem que o indígena atrapalha o desenvolvimento, que o indígena é atrasado, e a literatura então tem que mostrar o inverso disso. Os negros são 50,7% da população brasileira, mas 126 anos após a edição da Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil, o país ainda enfrenta o preconceito racial de parcela da sociedade. Segundo a ONU, o preconceito não é página virada no Brasil, e o país ainda vive falsa democracia racial. Negros são alvo de violência todos os dias. Ser quilombola, as pessoas tinham a noção de quilombola, que é um povo que continua sendo sofrido, diferente do que é na realidade, que hoje são pessoas guerreiras, pessoas vitoriosas, que conseguiram vencer os obstáculos, os desafios e principalmente o preconceito dos outros. Mas eu acredito que hoje 80% na comunidade já está se identificando. De um jeito meio para lá e meio para cá, porque às vezes tem gente que pela história de quilombos já tem a história de ser negro. E a história de ser negro não é fácil.
Por trás da diversidade cultural e étnica do Brasil existe um mundo cigano, formado por acampamentos em municípios localizados interior afora, que ainda é pouco conhecido da grande população. São mais de 500 mil pessoas divididas em ramificações de 3 etnias distintas, que sofrem com a falta de infraestrutura adequada, dificuldade para ter acesso a programas sociais e para inserir os filhos em escolas públicas, além de serem submetidos a cenas constantes de discriminação e violência. Estou aqui com o Carlos Amaral, que é presidente da Associação Guiemos Calum, que é uma associação que defende os direitos dos ciganos, é isso, Carlos? Aqui a associação é para defender, a discriminação, para defender os direitos da comunidade cigana do estado de Minas Gerais e do Brasil. O problema do racismo e dos crimes de ódio contra os ciganos, contra todas as minorias e contra os ciganos é de uma violência muito grande e que a sociedade tem que entender que nós todos somos iguais, de todas as etnias, de todos os credos, as religiões, nós somos iguais e com direitos constitucionais. Então, eu queria que o pessoal entendesse isso, acabasse com esse preconceito, que nós somos seres humanos, a mesma coisa que vocês. Não sou um camarada honesto, trabalhador também. Respeito ao povo cigano é algo que precisa urgentemente para que a gente não perca tantas gerações de crianças que ficam inteligentíssimas, que poderiam ser aproveitadas pela sociedade, não são aproveitadas por causa do preconceito que não deixa que elas evoluam com a educação. Existem no Brasil ações importantes em prol das relações étnico-raciais. Você já ouviu falar do programa Brasil-África Histórias Cruzadas ou da coleção História Geral da África em português? Há também o projeto Ensinar Respeito por Todos, o programa Rota do Escravo, Unesco, o Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra, GTI, o Concurso Prêmio Culturas Ciganas e a ONG Crioula. São programas que buscam garantir os direitos de minorias étnicas, mas isso não parece ser o suficiente. É preciso que hajam outras propostas de intervenção garantidas por ONGs, pelo governo e por instituições privadas, como divulgação da cultura de cada minoria contemplada no documentário em veículos midiáticos, folhetos distribuídos, panfletos e etc. Assim, visa-se um maior conhecimento da população a respeito dos diferentes grupos que participam da diversidade étnica brasileira. E a escolarização com o objetivo de que a sociedade tenha conhecimento da importância e singularidade de cada cultura na formação e no desenvolvimento do país. A ação em conjunto do governo, de empresas privadas e ONGs, de modo que o governo e as empresas privadas pudessem financiar as ONGs e outras campanhas. O governo e as empresas poderiam dar o exemplo e empregar mais pessoas de diferentes etnias. As ONGs, por sua vez, poderiam, com a ajuda de outros 2 meios, promover espaços de interação e eventos que transmitam a igualdade, trazendo para o cotidiano essa convivência e, assim, naturalizando a igualdade entre todos, como prega a Constituição. Além disso, é necessária a criação de um órgão que pudesse fiscalizar a ação desses 3 grupos. O Poder Legislativo, formado por deputados, senadores e vereadores, deve ser responsável por elaborar leis que garantem o direito dos povos indígenas, incluindo o direito à terra, à memória do seu povo e o direito a ter a sua cultura preservada. É necessário que haja uma maior fiscalização de cumprimento das leis. A Polícia Federal do Brasil poderia agir mais ativamente nas zonas que há tribos indígenas, garantindo sua segurança e impedindo a exploração do trabalho desses povos e o seu genocídio.